sobre mim e derrama bênção sem fim. Sei que és um Deus fiel, na tua palavra está escrito assim. Foi o Senhor quem falou, fazei provar de mim, fazei provar de mim. Amém. Os amados podem se assentar, ficar à vontade. E eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Graças a paz, igreja. Amém. Deus é bom, Ele te ama. Amém. Deus é bom, Ele te ama. Amém. Parece que estou falando um trem ruim, né? Só a metade que fala, né? Deus é bom, Ele te ama. Amém. Sua mulher é linda e você ama ela. Amém. Seu marido é gente boa e você ama ele. Chamar homem bonito de nada, rapaz. Que é capixaba. O seu marido é lindo aquele homem, viu? As canelinhas finas, mas muito bonito, viu? Gente, Deus abençoe você. Deus te prospere, te livre de todo mal. Deus livre você do Covid, de tudo que é ruim, em nome de Jesus. Esse é um ano de grande bênção. No final do ano me veio o coração muito forte. Coisas grandes vão acontecer nesse ano, por mais que você pense que não vai acontecer, mas vai acontecer em nome de Jesus. Vamos ter uma virada de ano aqui e você vai contar o que Deus fez na tua vida. Eu creio que os últimos 3 meses vai ser de grandes bênçãos, mas muita gente vai receber milagre, amém? Nós jejuamos 3 meses aqui, um grupo da igreja, para que Deus abençoasse você, amém? Se você puder ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus, amados. João capítulo 11, aí você senta depois, de uma vez por todas. João capítulo 11, Mateus, Marcos, Lucas, João, 4º livro do Novo Testamento. Evangelho de Juan. Já achou, Wesley? Rapaz, pensa num negão bom de Bíblia, né? Ele é bom de beijo assim também, Josi? Hein? Oh, mentira, cabeluda. Ele é bom de achar, não? É não? É? Sim ou não? Você fez assim, depois fez assim? Tá bom. Evangelho de João, capítulo 11. Quem achou, fala amém. Quem está perdidão, fala aí de mim. O Nelson não achou, mas não falar aí de mim de jeito nenhum. Pensa num gaúcho. Achou, né? No começo é assim mesmo, né? A gente tem dificuldades para achar os livros, né? Mas conforme você vai lendo Bíblia, você vai decorando onde que estão os livros. É claro que tem gente que não lê Bíblia, né? E como que decora, né? Mas eu sei que você lê, amém? João capítulo 11, versículo 20. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém?
Vamos orar a Deus. E gostaria que você orasse também. Tem alguns irmãos que estão muito gripados, outros não sei com o que, espero que não seja com Covid, mas se você lembrar de algum parente teu que está doente, você lembra dele agora. Nós vamos orar para Deus curar essa pessoa, amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, e ela vai falar conosco, porque o Senhor sempre fala conosco, Deus. Doce, amado Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, mova-se nesse lugar e fala a cada coração, aplica a Tua palavra a cada coração, Senhor, no nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa que está enferma, que nos vê pelas redes ou que estão em casa. Em nome de Jesus, lembro da diaconisa Bel, do Sérgio, de outras pessoas. Em nome de Jesus, nós pedimos cura, Senhor, liberta, restaura, restitui vida, vigor e saúde pelo poderoso nome de Jesus. Repreendemos a enfermidade, o mal, que tudo caia por terra em nome de Jesus. E Senhor, cada pessoa que está aqui, que o Senhor toque na vida dela, repreenda a tua vida, a ansiedade, inquietação, perturbação, em o nome de Jesus, que a tua mente venha ficar aqui dentro, não só o seu corpo, pelo poder do nome de Jesus, que você escute a palavra de Deus e que ela fale ao teu coração para a glória do eterno Deus. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui, seja somente para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Oramos e te agradecemos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Você pode sentar, por gentileza. Aí vou deixar você à vontade agora. Nosso tema: ressurreição. Para onde iremos depois da morte? Nosso tema: ressurreição. Para onde iremos depois da morte? O que acontece com a pessoa quando morre, pastor? No segundo seguinte que ele parou de respirar, que o cérebro parou de funcionar tudo, para onde que ele vai? O que acontece? Você sabe? Tem gente que é de Deus, que serve a Deus e que não sabe. Ele acredita numa coisa, em outra. O que acontece com a pessoa quando morre? Algumas religiões, tem muitas no mundo, elas dizem algumas coisas. Eu vou citar aqui somente 4, para depois nós discorrermos do que a Bíblia diz de fato. Tem uma que diz que tem um purgatório. O que é isso, pastor? Um lugar que não é o inferno, como se fosse um limbo, que a alma vai para lá e ela vai ser melhorada. Digamos que o cara pecou muito aqui na terra, matou pessoas, roubou, furtou, e ele morre. Ele vai para o purgatório, ele passa o tempo que for preciso ali, ele é melhorado, e aí depois ele vai para o céu. Isso não tem na Bíblia, tá, gente? Respeito a religião dos outros, mas eu sempre fico com a Bíblia. Não tem um versículo na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, que diz que possa existir o purgatório. Então, eu abro mão dessa ideia, amém? Diz também que depois que você morre, você entra num estado de transe, chamado sono da alma. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, fala que tem um grupo de almas que dormem debaixo do altar de Deus, do trono de Deus. E por causa disso, essa religião diz que quando você morre, você entra num sono profundo. É mentira. Aquele grupo que está ali é um grupo que foi decapitado por causa da palavra de Deus. Então nós não podemos pegar aquilo ali e falar que é uma doutrina bíblica. Não serve. Então você não vai entrar num sono profundo depois que você morre. Tem uma outra doutrina de outra religião que fala da reencarnação. Também não é bíblico. Por quê, pastor? Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que o homem está sujeito, ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, pela Bíblia, não tem reencarnação. Não existe. Morreu, vai ser juízo. Não tem como voltar mais. Mas essa é uma ideia trabalhada muito nas mídias, amados. Teve uma novela chamada Viagem. Quantos que assistiram essa novela aqui? Irmão Wesley, pastora Karine, meu Deus do céu, como que é o nome da mulher do Zaqueu? Laene, hein? Zenilda, mais quem? Lá no fundo. Gente, vocês eram noveleiro mesmo, olha só. Essa novela foi gravada pela Tupi na década de 70 e regravada pela Globo em 1994. E eu não assisto novela, mas eu pesquiso, tá, gente? E tinha um ator principal chamado Antônio Fagundes e o Guilherme Fontes e a Cristiane Torlone. E esse Guilherme Fontes, não lembro o nome dele lá, ele era perverso, ele era um vilão, bandido, né? Ele roubou, matou e foi preso. E lá na prisão ele
ficou perturbado e ele tirou a própria vida. E aí ele foi para o inferno, um lugar de tormento. Mas só que ele voltou para perturbar todo mundo, imagina. O cara tem raiva de você, ele morre e depois ele volta para perturbar você. E aí ele matou o Antônio Fagundes, criou um acidente lá de carro, matou o Antônio Fagundes. E Isso, não estou falando que morreu o cara, é o personagem, porque eu não lembro o nome do personagem, né? Esse cara matou o ator que fazia o Antônio... Você está me confundindo, mulher. E aí... Onde que eu estava mesmo? Gente, se Deus deu uma esposa para você para fazer isso com você, né? Isso faz parte. E aí... Onde que eu estava mesmo, meu Deus do céu? Ah, tá. E aí esse cara veio lá do inferno e começou a perturbar todo mundo. E o Antônio Fagundes, que fazia um papel lá, que eu não sei mais o nome do cara, sofreu um acidente e morre. E vai para o céu, né? Esse era bonzinho. Só que ele volta e mantém um amor transcendental com a Cristiane, né? Que ele ficava aparecendo para ela, eu te amo, não sei o quê. Nós temos que ajudar o seu irmão, porque ele está no inferno, né? E aí no final da novela, o Guilherme Fontes, ele fica bonzinho, e aí ele sai do inferno e vai para o céu. Gente, como que a sociedade gosta dessas coisas? Como que o povo gosta dessas histórias? Tem um filme chamado Ghost, quantos que lembram dele? É Ghost, né? Do outro lado da vida. Que é Demi Moore lá, né? Vocês casados, vocês estavam assistindo o filme olhando para Demi Moore, tá bom? Tomara que a mulher de vocês arrebente vocês no pau depois. Elas não sabiam disso, mas eu estou revelando para elas, tá? E aí o cara morre lá, o cara matou ele, e ele volta. E ele entra no corpo de uma morenona lá, como que é o nome daquela morenona lá? E aí ele entra no corpo para ter contato com aquela mulher. Aquele filme bateu o recorde de bilheteria, gente. Milhões e milhões de dólares. Por que o povo gosta disso? Porque o povo gosta do sobrenatural. E principalmente quando é algo romântico, né? Então, a Bíblia não respalda a reencarnação. O Espiritismo diz que sim. Hinduísmo, budismo, eles dizem que tem reencarnação. Na Índia você não pode matar um bicho, uma vaca. Você pode estar matando uma pessoa, porque reencarnou naquilo ali. Tem um filósofo grego chamado Heródoto. Diz ele que começou lá no Egito esse negócio de reencarnar. E aí a pessoa reencarna naquilo que estiver nascendo. Se tiver uma cabra nascendo ali, um cabritinho, né, a pessoa vai e reencarna na cabra, né? E assim, um ciclo de 3.000 anos. Não é bíblico, amados. Não existe reencarnação na Bíblia. Existe ressurreição. Amém? Então, e por último, tem um grupo que diz que morreu, acabou. Pastor, o inferno é aqui mesmo, tadinho, não sabe de nada. Se Jesus, sendo filho de Deus, disse que lá o trem pega para derreter mesmo, que o fogo lá queima 7 vezes mais do que o fogo aqui na terra, que é sofrimento pela eternidade, que não acaba nunca, que é verme entrando e comendo o cara, e o cara se regenerando de novo, né? E nunca morre. Então tem esse grupo, morreu, acabou, pastor. E essas pessoas que dizem que morreu, acabou aqui na terra, elas pensam que vão viver 1000 anos. Não está nem aí com a vida, sabe? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, Paulo diz assim, se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Tinha um grupo na igreja que dizia, não, morreu, acabou. Ele disse, já que é assim, então vocês podem voltar a beber, comam à vontade, porque amanhã vocês vão morrer mesmo, né? Você vê que naquele tempo já tinha isso. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Paulo escreveu isso. A Bíblia não afirma como pós-morte nenhuma das 4 situações. A Bíblia que eu tenho, que você tem, não afirma como pós-morte nenhuma dessas 4 coisas. Nem purgatório, nem sono da alma, nem reencarnação e o morreu, acabou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia é bem clara ao falar de ressurreição. E o que é, pastor? Ressurreição. Ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retorno da morte para a vida. Isso é ressurreição. Tem 4 relatos na Bíblia. Vocês lembram? Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus ressuscita Lázaro, que é esse texto que nós estamos lendo. E quem mais? Jesus foi ressuscitado depois de morrer na cruz.
Atos 2:32 diz que Deus ressuscitou ele. Mas lá em João 10:18, Jesus disse: eu tenho poder para entregar minha vida e reassumi-la de novo. Mas eu fico com o que está escrito em Atos, que Deus ressuscitou Jesus. Amém? Quatro situações nos evangelhos. Mas vamos tentar compreender o que aconteceu com Marta, que ela fez uma confusão doida aqui. Não sei se você prestou atenção na leitura, mas ela confundiu os negócios. Versículo 22, ela chega para Jesus e diz: Jesus, tudo quanto o Senhor pedir para Deus, nesse momento, Ele pode conceder para o Senhor. Ela passa a ideia que ela acreditava que Jesus podia pedir a ressurreição de Lázaro naquele momento, e que Deus ia, né? Isso foi o que ela passa a ideia, mas não foi isso que ela disse. Tudo que o Senhor pedir para Deus agora, Ele faz. Ele vai responder para o Senhor. Versículo 23 e 24. Jesus disse que Lázaro ressuscitaria. Marta diz: eu sei, Senhor, no último dia. Ou seja, ela não acreditava que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro naquele momento. Ela jogou lá para frente: eu sei que no último dia o meu irmão vai ressuscitar. Mas Jesus não está falando do último dia, estava falando do presente, daquele momento. Versículo 25 e 26. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ela não vai acontecer na vida dele, na morte dele, lá na frente. Pode acontecer agora, pode acontecer hoje. No versículo 26, Jesus disse assim: você crê nisso que eu estou falando? Ela diz: eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela não disse: eu creio que isso vai ressuscitar o meu irmão daqui a pouquinho. Ela não disse isso. Ela respondeu diferente. Jesus perguntou uma coisa e ela responde outra. Você crê nisso, que eu sou a ressurreição e a vida? Eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Por duas vezes essa mulher faz confusão. Ela diz que Deus tem poder para responder o que Jesus pedir, joga a ressurreição de Lázaro lá para o futuro distante, e Jesus pergunta uma coisa e ela responde outra. Fez uma confusão tremenda. Marta não responde a pergunta de Jesus e diz outra coisa. Era para dizer: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Meu irmão está morto, mas se o Senhor quiser, o Senhor ressuscita ele agora. Era para ela falar isso, sim ou não? Mas ela falou: eu creio, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí, como Jesus viu que ela não estava entendendo nada, foi para ressuscitar Lázaro. Jesus sempre fazia isso. Quando ele falava e as pessoas não entendiam, ele ia para a objetividade. Marta estava confusa quanto a Cristo ter o poder de ressuscitar o irmão Lázaro. E que entendimento que você tem de ressurreição? Você que está aqui, você que me vê nas redes. Eu vou chamar 10 pessoas da igreja aqui, né? E você vai falar para a igreja o que você entende de ressurreição. Vai nos dar uma aula aqui de ressurreição. Amém? Você que tem mais de 6 meses na igreja, eu vou chamar você aqui. Aí você vai explicar para a igreja o que é ressurreição. Gente, nós precisamos meter a cara na palavra e ler. Talvez o seu coração fez tufi, 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 lascou. Né? Fique tranquilo, não vou chamar agora não, tá? Vou chamar depois. Nós precisamos ler a Bíblia, queridos. Senão chega qualquer pessoa de seita, um sectário, e coloca você no bolso, porque ele sabe Bíblia do jeito, mas você não sabe. Ele fala: está assim, está escrito, está escrito. E você não tem argumento. Abre o coração e engula essa palavra, amém? Senão, as pessoas que estão aí, que têm seitas loucas e perturbadas, eles vão perturbar você também. E quando você tem a palavra, querido, você tem a verdade, ninguém te enrola, amém? Mas aqui também está escrito isso aqui, e também está escrito aqui, e também está escrito lá. Cara, rapaz, eu vou sair fora porque esse cara não dá para embromar ele não. Gente, eu não tenho nada contra a religião A, B ou C, cada um serve aquilo que ele crê. Mas eu tenho uma resistência muito grande com pescadores de aquário. O que é isso, pastor? Chega uma pessoa aqui, igual tem alguns na igreja, que chegaram endemoniados, babando demônio pelos beiços. Caía endemoniado aqui, rolava aí, né? Queria bater no pastor, né? Aí é uma luta para libertar essas pessoas, você nem imagina. Tem gente que você liberta ela em 1 mês, 2, ele está liberto. Tem gente que você tem que lutar 2, 3 anos, porque tem muito capeta, tem muita legalidade, sabe, muito trabalho. Aí quando a pessoa se levanta, que ficou bonitinho, cheirosinho, sem pecado, sem carrapicho, aí as pessoas das seitas pulam em cima. E uma pergunta que eu faço: por que eles não vão na zona para ganhar prostituta para Jesus? Porque Jesus morreu pela prostituta também, sim ou não?
Por que eles não vão na boca de fumo para ganhar o traficante e o drogado para Jesus? Porque Jesus morreu pelo traficante e pelo drogado. Eu já usei droga, né? Já fui alcoólatra, Jesus me salvou na cruz e salvou você também. A pior prostituta para a sociedade de São Miguel, ela tem o mesmo valor para Deus que eu tenho. Amém? Porque Jesus morreu por ela também, Jesus a ama também. Mas por que as seitas não vão lá para ganhar essas pessoas para Jesus? Você sabe por quê? Porque dá trabalho. Eu já orei 21 dias só com água para que Deus curasse uma irmã dessa igreja de câncer. Quem que quer jejuar 21 dias por alguém, gente? E eu não jejuei porque eu queria não sou bonzinho não, porque Deus mandou. Já pensa que eu fiquei assim, eu vou jejuar, o cara magrelo, bom, eu fiquei dessa finurinha assim, ó. Mas por que não vão lá? Oi, por que não vão? Porque dá trabalho, é melhor pescar no aquário, está limpinho, está cheiroso, está liberto, tá? Vem aqui que eu quero você. Querido, não traz ninguém da outra igreja para cá não, pelo amor de Deus. Deixa a pessoa ser feliz lá, amém? Se Deus tocar no coração dele lá e ele querer vir para cá, amém, mas não traz ninguém para cá não. Vamos lá para a zona, não, eu não tem estrutura para ir para a zona não. Mas você que é mais liberto do que eu, você pode ir, tá? Você pode ir? Não, né? É? Chega, vai lá e não volta mais. Ei, gente, tem tanta gente para ser ganho para Jesus. É sério. Pessoas que não têm religião, que não têm Jesus, que têm depressão. Eu respeito demais pessoa depressiva, porque eu quase entrei em depressão. Minha esposa já teve depressão lá atrás. Eu respeito demais, porque aquilo não é pessoa que é preguiçosa, que só quer dormir, não tem algo espiritual na vida dela. Por que nós não vamos lutar por essas pessoas? Então não chama ninguém de outra igreja para cá não, em nome de Jesus. Deixa a pessoa lá, amém? Às vezes o pastor lá ficou 1 ano para ganhar a pessoa, aí chega o irmão e chama, aí vem para cá, e o pastor, coitado, como é que fica lá? Amém? Vamos ganhar os perdidos? Amém? Não vamos fazer igual as seitas, não, vamos ganhar os perdidos, o seu vizinho que não serve a Deus, o seu parente, né? Tem muita gente para ser ganho para Jesus, amém? Amém? E aí, eu não tenho nada contra as pessoas, mas eu não gosto de desonestidade, amado. Eu convido muita gente, porque você fala, pastor, tem uma igreja, por favor, fica lá, achei que você não tinha. Porque a pessoa não tem estrela na testa. Eu sou da católica, eu sou da Assembleia, eu sou da Primitiva, a gente não sabe. E fica ruim chegar para a pessoa, ei, você é de que igreja, né? Fica chato, fica? Então eu já convido de imediato, e quando eu sei que a pessoa tem igreja, eu falo assim, então fica lá, seja bênção lá em nome de Jesus, amém? Esse problema eu não vou ter com Jesus o dia que tiver o confronto lá no grande dia, amados. Não roubo ninguém de ninguém, amém? E você para de chamar as pessoas para vir para cá, se a pessoa tem a igreja dele e dela, deixa lá em nome de Jesus. Você convida uma assembleiana ortodoxa para vir aqui, né? Pernona cabeluda, saião, cabelão, sei lá, você tem até o subaco cabeludo, não sei. Aí você chama essa irmã para vir para cá, ela é de Deus, ela é de Jesus, sim ou não? Se morrer está no céu, sim ou não? Mas ela, a doutrina lá, que chamam de doutrina, é diferente, aqui as irmãs são livres, para vestir uma bermuda, para cortar o cabelo. O que ela vai fazer? Ela chega aqui, ela não presta atenção no culto. Ela fica olhando aí o tamanho da sua roupa, que você usa calça, que você está usando brinco. Então deixa ela feliz lá, amém? Amém, queridos? Tá bom, se você chamar gente de outra igreja aqui, eu vou... Mas vamos lá. A confusão de Marta começa quando ela revela toda a sua desesperança e frustração, colocando Jesus como uma solução que poderia ter acontecido no passado. Tem muita gente assim, sabia? Ai meu Deus, se eu tivesse conhecido Jesus lá atrás, eu não teria perdido o meu casamento lá atrás. Ai Jesus, se eu tivesse conhecido o Senhor lá atrás, eu não teria perdido tal coisa. Marta estava assim, se tu estiveres aqui, se tu tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus diz que o irmão ressuscitaria, ela joga a possibilidade para o futuro. Eu sei, Senhor, vai ser no último dia, né? Acontece com muita gente, estão lamentando e questionando Deus por algo que acreditavam que Ele devia ter feito lá atrás e que Ele não fez. Ou jogando para o futuro uma possibilidade de que Ele venha a fazer alguma coisa. Você já notou que o ser humano, eu e você e mais um monte, ou nós focamos no passado, ou lançamos tudo para o futuro, mas não queremos compromisso de fazer as coisas darem certo no presente. Tem pessoas que estão em fuga o tempo inteiro, ou estão presos no passado, ou estão jogando tudo para o futuro. E Jesus queria ressuscitar Lázaro naquele momento, naquele dia, amém? Tem milagre que você não pode jogar para o futuro, e nem lamentar porque não aconteceu no passado, você tem que tomar posse dele no dia, amém? O dia que Deus falou o seu coração, você fala, é meu, Senhor, eu tomo posse em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Amém. E que o povo de Deus compreende de ressurreição hoje?
Vamos ver o que Paulo falava, que Paulo mais falou sobre esse assunto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala de ressurreição. Deixa eu ler para você aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim, se você quiser, eu leio aqui, depois você lê em casa. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir aqui, no grego, é morrer, tá? Para não ficar uma palavra tão pesada, foi traduzida como dorme. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos passar na frente dos que já morreram em Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, eu e você, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? A igreja estava entristecida, não tinha esperança que tinha uma vida eterna, e Paulo diz: consolar, alegrar a igreja com essas coisas, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo também fala de ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Repito, dormir aqui não é dormir o sono físico, é morte. Visto que a morte veio por um homem, estou chupando a balinha aqui, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte entrou por que homem no mundo? Adão. E qual foi o homem que nos deu vida eterna? Amém, glória a Deus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Glória a Deus. Romanos 6,5 também Paulo fala de ressurreição. Diz assim, Romanos 6,5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Quem que é o seu velho homem? Era o Wesley que fazia tudo errado lá atrás antes de vir para Jesus. Era o Zaqueu que aprontava todas lá atrás antes de vir para Jesus. Esse é o velho homem que foi crucificado com Jesus. Amém? Não deixa o velho homem... Mulher tem, velho homem tem. É aqui uma linguagem de figura, uma figura de linguagem, amém? Não deixa o seu velho homem descer da cruz não, querido. Deixa ele crucificado lá. É tão chato o negócio, o cara se converteu, ficou benção 3 anos e voltou a fazer tudo que fazia antes. É o velho homem que assumiu o controle novo. Mas vamos lá. Gálatas 6... sabendo que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Essa justificação aqui que diz respeito ao seguinte: tinha um cara lá no Goiás, um matador que a polícia do Goiás ficou um mês atrás dele, vocês lembram? Esqueci o nome dele agora, Lázaro, isso. Ele morreu, ele não tem mais o que pagar para a lei dos homens aqui, sim ou não? Ele vai ter que enfrentar o juízo de Deus, mas aqui não, acabou os crimes dele. Morreu, acabou, entendeu? Amém? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Você morreu o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Morreu para o pecado, mas você vai viver aqui e eternamente para Deus. Você crê nisso?
1 Coríntios capítulo 15, de novo aqui para encerrar as falas de Paulo. 15:50. Diz assim: como é que vai ser esse negócio, pastor? Como é que nós vamos subir para o céu? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. 2 pontos. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, está falando do arrebatamento da igreja. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, o anjo vai tocar uma trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se Jesus vier buscar a igreja hoje, quem já morreu em Cristo vai ressuscitar e nós vamos ser transformados. Nosso corpo vai ser transformado. Os mortos ressuscitados em Cristo vão subir e nós vamos subir também para encontrar com Jesus nas nuvens, amém? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Pastor, e as pessoas que não vão ser salvas? O senhor está falando de pessoas que vão ser salvas, que vão estar vivas aqui, Jesus vir. A Bíblia fala de 3 julgamentos, fala das ovelhas, dos bodes, lá de Mateus capítulo 25, versículo 31, julgamento das nações. Jesus disse que vai ter um grupo à direita, as ovelhas, e outro à esquerda, que são os bodes. Vai falar para as ovelhas: vinde bendito dos meus pais, vinde bendito do meu Pai, porque eu preparei um reino para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede, vocês me deram beber, tive fome, vocês me deram comer, estava nu, vocês me vestiram, estava preso e enfermo, vocês vieram me visitar. E aí a ovelhinha vai perguntar: Jesus, quando que nós fizemos isso para o Senhor? Quando você fez para um dos meus pequenininhos, você fez para mim. E aí para os cabritos, eu creio que você não vai estar lá, amém? Vai dizer: vocês vão para o inferno, viu? Porque eu tive fome e vocês não me deram comida, estava com sede e vocês não me deram água, e estava nu, vocês não me vestiram, estava doente e preso, vocês não foram me ver. Vamos para o inferno. Quando que nós fizemos com o Senhor? Não estão lembrados não. Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus pequenos, vocês deixaram de fazer para mim. Esse é o primeiro julgamento que está em Mateus 25, 31. O segundo é o grande tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O cara usa droga, bebe, fuma, se prostitui, né? Ou às vezes a mulher que vende o corpo na prostituição, né? Vai ter que prestar conta diante de Deus, do tribunal de Cristo, por que a pessoa fez com o corpo dele. Ainda bem que Deus me perdoou, porque eu já usei tanta porcaria, tá, gente? Vai ter que prestar conta, amém? Pastor, por que Deus vai fazer isso? Porque esse corpo não é teu. 1 Coríntios 3, 6 e 1 Coríntios 6, versículo 19, diz que o teu corpo é morada de Deus, amém? E diz que se você destruir esse corpo, Deus destrói você. Por isso tem muita gente morrendo aí com 30, 40 anos de cirrose, de overdose, porque estava destruindo o corpo que era a habitação de Deus. E o terceiro julgamento fala do grande trono branco, que está lá em Apocalipse 20, versículo 11, que eu vou ler daqui a pouco para você. E explicando o que acontece quando a pessoa crente e o ímpio morre. O que acontece quando o crente morre? Segundo está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, fala do rico e de Lázaro, um outro Lázaro, tá? Mendigo, pobre, que os dois morrem. Um vai para o seio de Abraão e outro vai para o inferno. Vocês conhecem essa história? Lembram dela? E lá diz que Lázaro estava consolado no seio de Abraão e o rico atormentado no inferno. As pessoas dizem que isso aqui é uma história de Jesus. Não é, é verdade. Jesus fala certo homem, certo leproso. Então é certo. Quando Jesus diz certo, é porque é certeza. Não é algo que poderia ser, amém? Então, as pessoas, o seio de Abraão, o que é isso, pastor? Muitas pessoas que estudam a Bíblia mais do que eu dizem que o seio de Abraão é um antessala do céu, o paraíso. Que o crente morre em Cristo e vai para lá, para depois ir para o céu, depois da ressurreição.
Outros dizem que não, que já é o céu. Porque Paulo lá em Filipenses 1, 23 diz assim, olha, eu gostaria de morrer para ir estar com Jesus, mas é melhor ficar vivo por enquanto. Então Paulo tinha uma consciência, se eu morrer aqui, eu vou estar com Jesus. Então tem dois grupos que dividem. O seio de Abraão é o paraíso e o outro não, já é o céu. Amém? Se é um ou outro, eu não posso dizer para você, eu sei que lá é bom demais, amém? Quando você morrer, que você vai para lá, em nome de Jesus. Só metade que quer ir para o céu, gente, o resto tudo vai para o inferno. Quando você morrer, que você vá para o paraíso ou para o céu, amém? Amém do céu, meu Deus do céu, amém? Nem Zaqueu não fala nada. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 58, que eu li aqui há pouco, diz que pessoas vão ouvir a trombeta tocando, que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e que os vivos, aqueles que estiverem aqui, vão ser transformados. Não é esse corpo que vai subir para o céu, ele vai ser transformado. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 8, que eu li também, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos vamos ser arrebatados, juntamente com os mortos ressuscitados, e vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Jesus não vai descer aqui na terra, e vamos estar sempre com o Senhor, amém? Tem gente que diz assim, se Jesus vier aqui na terra, eles crucificam ele de novo. Jesus não vai vir aqui na terra, mas Jesus não vai pisar nessa terra, amém? Ele vai vir nas nuvens, vocês estão entendendo? E os ímpios, pastor? O que vai acontecer com os ímpios, com aqueles que não têm Deus? Apocalipse 20, 11, o julgamento do tribunal, o grande trono branco, Apocalipse 20, 11. Diz assim, João falando, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo que fazemos, Deus escreve lá, um anjo escreve. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, e foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Pastor, explica para mim, tem dois infernos? O ímpio, quando morre, ele vai para aquele lugar de tormento que estava o rico. Não é um inferno, é a antessala do inferno, chamado de Hades, no grego, e Seol, no hebraico. É um lugar que não é um inferno, a pessoa é atormentada, a alma da pessoa vai para aquele lugar. Ele é atormentado dia e noite, mas ainda não é um inferno. Quando for ter o julgamento, essa pessoa vai ressuscitar. Deixa eu ver. Qual que é o nome da sua avó? Pastora? Não, morta. Helena. A dona Helena morreu, a vovó da Cida. Era uma polacona bonita também. Mas, nesse dia, ela vai levantar da tumba. O corpo dela vai ser regenerado. E a alma vai entrar no corpo. E vai se apresentar diante de Jesus. Se ela teve boas obras, se ela teve Jesus principalmente como Senhor e Salvador da vida dela, porque obras não salvam ninguém, ela vai para o céu, certo? Se ela foi uma pessoa que está salva, ela estava lá no paraíso, né? No seio de Abraão. E ela vem e entra no corpo dela e se apresenta diante de Jesus. Mas digamos que a dona Helena, ou outra pessoa, vou colocar a dona Joana, né? A dona Joana foi uma pessoa ruim, não tinha Jesus, foi uma pessoa má. Ela está lá no Hades, na antessala do inferno. E aí o espírito dela, a alma, vem e entra naquele corpo, e aquele corpo é regenerado. E ela é julgada diante de Deus, e se condenada, ela é lançada no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte, e de lá a pessoa não sai jamais. Amém? Vocês estão entendendo? Hã? Então eu vou pedir para alguém explicar aqui para mim. Marcos, explica para mim aqui. Não, pode explicar daí mesmo. Quando a pessoa morre, o cara é bonzinho, aceitou Jesus, morreu. E aí vai ter o julgamento. Como é que faz? Não, deixa para lá. Wesley, você está dando risada dele? Explica para mim aí. Certo. Aqueles que morreram em Cristo.
Não tem som da alma. Isso é uma né? Ele está vivo, ou no seio de Abraão, ou está vivo no Hades, que é a antessala do inferno. Oi? Isso, então. Aí, está o Wesley lá no... Não, Wesley não. Está o João, no seio de Abraão. Ele ressuscita no corpo dele, é regenerado, e ele se apresenta diante de Deus. O Pedro morreu e foi para o Hades, lá na antessala do inferno. Está sofrendo lá, a alma dele está em tormento lá. Ele é ressuscitado na cova dele, por isso que diz que o mar vai dar os seus mortos, né? Porque aquele que morreu afogado lá no mar, o corpo dele vai voltar, para se apresentar diante de Deus, amém? E aí, se apresenta diante do Senhor. E diz que, em Apocalipse 20:10, fala que o lago de fogo e enxofre, que é o inferno real, foi feito para Satanás e seus anjos, não para homens. Tem muita gente que vai para lá, amados, porque não quis Jesus, nunca abriu o coração para Jesus. Apocalipse 20:10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Já não é mais o Hades, o inferno lá, que é a antessala do inferno. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não tem fim, é pela eternidade. 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de anos está sofrendo lá, não sai de lá. Amém? Amém, gente? Acredita-se que o Hades era só a alma em tormento. Mas no lago de fogo e enxofre será o corpo e a alma sofrendo pela eternidade. Mateus 10:28, Jesus disse assim: temam a Deus, que tem o poder de lançar no inferno tanto o corpo como a alma da pessoa. Então, a pessoa ressuscitada no corpo, a alma e o corpo sofrer pela eternidade. Tem pessoas que dizem que já foram no inferno, eu não quero ir lá não, mas tem gente que já foi lá. Dizem que os demônios, a pessoa era fofoqueira demais aqui na terra, né? Puxa a língua da pessoa e corta. A pessoa grita igual um louco de tanta dor e nasce outra língua no lugar. O cara era cachaceiro, eles dão uma taça de fogo, de ácido para a pessoa, aquilo desce correndo, a pessoa destruindo tudo, a pessoa grita igual um louco, mas ele regenera de novo. É o tempo inteiro sofrendo. Pessoas que tiveram pecados aqui, né? Digamos uma prostituta, uma outra pessoa que usou o corpo, né? Ele é atormentado onde ele usou o corpo dele para pecar. As pessoas que foram lá, que tiveram visão, eu não quero ir lá não, mas as pessoas que foram lá dizem que é assim. Amém? Amém? Você está vivo? Se soar a trombeta do anjo hoje, você sobe para se encontrar com Jesus nas nuvens? Porque há 2000 anos atrás nós estávamos na última hora. Hoje nós estamos nos últimos minutos da vinda de Jesus. Talvez do segundo. Se nessa madrugada você está agarrado com a patroa lá no ventilador, no ar-condicionado, com a janela aberta para entrar ar, e o anjo a trombeta. Aí você olha para o seu vizinho, ele já está subindo para Jesus, né? E eu? Você acredita que você subiria estar com Cristo ou não? Você acredita de todo o coração? Porque, amado, cristão que não tem convicção é um cristão furado, é um cristão genérico, é um cristão do Paraguai, é um Made in China. Ele não é autêntico, porque é uma pessoa que é salva em Cristo, ele tem convicção. Talvez você não sabe nem responder os questionamentos de um cara que é muito doido na Bíblia, que tem ateu que lê mais Bíblia do que muito cristão. Ele chega com tanto argumento, você fica confuso, rapaz, não sei te responder não, cara. Mas eu tenho convicção dentro de mim, eu sei que eu sou de Jesus, e se eu morrer agora, eu vou estar com o meu Senhor. Você tem isso no teu coração? Se você tem, glória a Deus pela tua vida. Se você não tem, meu irmão, vou falar uma coisa para você, viu? Você precisa dessa convicção. Porque cristão que não tem isso, é cristão vazio, é cristão medroso. Baixa um capeta aqui, ele corre, né? Parece aquele deflete. Ué, cadê o irmãozinho? Já sumiu já. Ele não tem convicção nem da salvação dele. Vai ter convicção que o bicho vai sair no nome de Jesus? Repito, para você refletir, não é para te assustar não. Você tem convicção da sua salvação? Se Jesus vier nesta madrugada, hoje, né, de hoje para amanhã, ressoar a trombeta, Jesus chama-nos dele. E você já vê pessoas subindo, né, os mortos em Cristo subindo, pessoas que estavam vivas aqui, você conhece subindo, você fica ou você sobe também?
Querido, essa é uma mensagem que não alegra a igreja. Porque já é muito mais fácil a gente pregar que o irmãozinho vai comprar uma Hilux, que ele vai ter uma fazenda, que não sei o quê. A maior bênção da nossa vida não é o teu carro, não é a tua casa, não é nem a tua família. É a salvação que Jesus comprou para você na cruz. Porque tem muita gente que o carro dele é o Deus dele, a casa dele, a empresa dele é o Deus, a família é o Deus. E a maior bênção minha e tua é poder morar no céu pela eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então se antes você não sabia para onde que a pessoa vai depois da morte, você sabe agora. Ou vai para o Hades, ou vai para o seio de Abraão. Depois, para o céu, ou para o lago de fogo e de enxofre. Amém? Você pode ficar em pé para nós lermos mais um versículo aqui? Apocalipse 22, 10, diz assim, o último apelo de Jesus para a igreja, querido. Jesus falou para João, escreve o Apocalipse aí, João. Esse aqui é o último apelo de Jesus para a igreja. Pode ser para a minha vida e para a sua vida também nessa noite. Olha só o que Jesus fala. 22, 10. Disse-me ainda, Jesus falou para João, não celes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Diga comigo, o tempo está próximo. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Eu olho para você não ficar não, tá, gente? Aí, Jesus fala para João, continue o injusto fazendo injustiça. Que se tem alguém fazendo trem errado, e ele não quer Jesus, deixa ele para lá. Não se desgasta não. Jesus falou, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Aí ele diz, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Quem está fazendo trem errado não quer parar, deixa para lá, você perde tempo e saúde. Mas você que está fazendo o trem certo, continue, amém? E aí Jesus diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, que eram as letras gregas, a primeira e a última letra, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora, olha as pessoas que vão ficar de fora do céu, ficam os cães. O que é, pastor? Cachorro? Totó? O pitbull? O pudo lá de casa? Não, os que nunca se conteram na vida sexual deles. Pessoas sem limites na vida sexual, esses são os cães. Os devassos, fora ficam os cães. Os feiticeiros, todo qualquer tipo de magia, de consulta a espírito, de tarô, de carta, de simpatias que as pessoas fazem para segurar, para não deixar o esposo embora, para segurar a mulher, isso é feitiçaria. Essas pessoas vão ficar, elas não entrarão no reino dos céus. Você que lê horóscopo, tenha temor de Deus e se converta a Cristo. Aí eu sou de virgem, deixa eu ler aqui o meu signo, né? Não saia hoje que um caminhão vai te atropelar, né? Meu Deus do céu. Chefe, não posso ir hoje não, estou passando mal, quase morrendo. Mentira. O horóscopo, feiticeiro. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. O que é isso, pastor? As pessoas não fazem a porcaria, mas tem a porcaria por dentro. Já viu que tem muito homem que olha para a mulher e vê a mulher nua? Tem mulher assim também. Impureza nos olhos, querido. Os impuros não entram no céu. Os assassinos. Se o cara matou alguém, tem que pedir perdão para Deus e pagar para a sociedade, senão ele não entra no céu. Mas tem muito assassino também de sonhos. Talvez o teu marido seja um deles, que não deixa você sonhar. Talvez a sua esposa seja uma assassina, que sempre que você diz que vai fazer alguma coisa, ela mata o teu sonho. Os assassinos, os idólatras. Que é isso, pastor? Eu não tenho uma imagem de uma santa em casa, mas é idólatra por dinheiro, é idólatra. O esposo é um ídolo, o filho é um ídolo. Tinha uma mulher que diz assim, o meu filho é o meu Deus, morreu. Deus não dá glória dele para ninguém, amém? Às vezes é mulher, tem muito homem banana que chama a mulher de deusa. Que Deus o que é? Só tem um Deus no céu, o Deus e Pai do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Quer tratar a mulher bem, trata de princesa, de rainha, de gostosa, de frutinha, sei lá como é que você fala. De deusa não, amém? Tem homem que idolatra a esposa, querido. Aí depois leva um chifre, por que aconteceu? Porque você idolatrou, você não amou. Os idólatras não entram no reino do céu. Você tem um carro, você tem uma moto, uma casa, glorifica a Deus, mas não se prende não. É idolatria, querido, você tem um trem e fica lá, sabe?
Eu digo nessa igreja que tudo que eu tenho está com a mão aberta das minhas mãos, porque tudo que você tem que segurar não é seu. Aquilo que é seu, você pode abrir a mão e confiar a Deus que Ele segura para você, amém? Os idólatras não entram no reino dos céus. E todo aquele que ama e pratica mentira também não entra no céu. Mentiroso não entra no céu. Ô fulano, você vai me pagar hoje? Aí a pessoa inventa mentira. Semana que vem eu te pago. Não tem nem noção de que ano que vai ter dinheiro. Pessoas mentirosas, mas ensina os filhos a mentir. Papai, o Tião está cobrando isso aqui. Fala que eu não estou, fala, né? O filho vira bandido dentro da casa porque o pai ensinou ele a ficar bandido. Os mentirosos não entram no reino dos céus, querido. Aí você pode colocar uma gama de pessoas, de fofoqueiro, de maledicente, sabe? Não entra no céu. Que acessa sacanagem, os imorais que acessam pornografia, né? E eu li um especialista falando, sabe o que é? Que quando o cara tem intimidade com a esposa, ou a mulher com o esposo, né, naquele ato abençoado por Deus, porque é de Deus o negócio, um neurotransmissor envia para o outro 30 alguma coisa, não lembro. Digamos assim, 30 sinais. Aí vem a dopamina, né, aquela substância que dá prazer. É o mesmo prazer quando você encontra uma pessoa que você gosta muito e você não vê há muito tempo. Um cara que você gosta demais, uma pessoa, uma amiga que você gosta demais há 15 anos, você vê ela, é aquilo que o cérebro produz, prazer. Quando você tem intimidade, são 30 que um neurotransmissor manda para o outro. Quando o cara acessa a pornografia, são 600 que o cérebro dele ativa. Você entende porque tem homem que não vale nada com a esposa? Porque ele gasta toda a energia dele na frente da tela do celular ou do computador. Não entra no céu também. Não entra, conforme diz a palavra. Eu não estou fechando o céu para ninguém não, gente. É a palavra que diz, amém? Amém? Aí diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Está falando para Filadélfia nesta noite. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A salvação é grátis para você, meu querido. Não precisa pagar nem ofertar nada aqui. Isso é de graça, você faz isso aqui por amor. Mas você não precisa pagar nada. E Jesus pagou na cruz por você, é de graça, amém? Quem quiser, vem e receba da água da vida. E continua, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Você tem coragem de dizer, vem Senhor Jesus, você tem coragem? Então, lê comigo esse último versículo aqui. Aquele que dá testemunho, todo mundo junto, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido? Quando Ele vier, você vai subir com Ele, não só você, a tua família toda vai subir com você. Se você decidir abrir o seu coração para Jesus de Nazaré, não se engane com esse mundo. João diz que o mundo passa e as suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lá no céu com Jesus, aleluia. Vamos acordar, amados. Vamos acordar. Tem gente morrendo e indo para o inferno porque nunca abriu o coração para Jesus. Pensou que podia embromar Jesus. Amém. Um jovem que sofreu um acidente de moto esses dias aqui na cidade, bateu na traseira de um caminhão. Ele veio na igreja num culto, e eu fiz o apelo no final, e depois eu fui lá para ver a gravação, ver se ele tinha vindo aceitar Jesus. Ele não aceitou Jesus. Uma semana depois ele bateu na traseira do caminhão e partiu para estar com Cristo. Não sei para onde foi, não tenho autoridade para dizer que foi ou que não foi, mas ele teve a oportunidade, ouviu a palavra, mas ele não abriu o coração para Jesus, amém? Não estou falando que você vai morrer não, querido. Estou falando para você abrir o seu coração para Jesus, amém? Abre o coração para Ele. Isso aqui é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, no céu com Jesus, amém? Vamos cantar um pedacinho aqui. Você está aqui ainda? Você suportou tudo, amém? Glória a Deus pela tua vida. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Querido, quando começa o hino aí, sonda o seu coração. Você já tem a resposta já, você vai subir com Jesus essa noite. Não estou apontando o dedo para você não, e eu tenho que olhar para mim também, eu não sou melhor do que você. Mas viver sem convicção de salvação deve ser um inferno na vida das pessoas, meu querido. Sabe?
Você não tem garantia nem de Deus na sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Toca na nossa vida, Senhor. Faz um milagre na nossa vida, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode erguer sua mão para o Senhor. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aleluia. Glória a Deus. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora. Aleluia. Ressuscita-me, Oh, glória a Deus. Eu preciso de um. Ele tem um milagre para você, amém? transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Recoba, Ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso Tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Recoba, Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita, Aleluia, glória a Deus. tu és a própria vida. Amém. Eu gostaria que você sentasse, por gentileza. Eu vou olhar para você onde você sentado, tá bom? Deixa o som baixinho, por gentileza, bem baixinho. Eu gostaria que você fechasse os olhos aí, você sentado. Quem está em pé e puder sentar, senta, por gentileza. Só se estiver com criança e o bichinho estiver agitado, aí você pode ficar em pé, mas se não, você senta. Presbítero, diaconisa, por favor, sentem, todos vocês. Todo mundo sentado, por favor. Aumenta mais um pouquinho, pastora, muito baixo. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, por gentileza. Abaixa um pouquinho mais. Não tá... Amém. Amado, nunca você vai ver eu subir aqui para acusar alguém de alguma coisa. Porque por pior do que você possa ser ou tenha sido, talvez eu fui pior do que você lá atrás. Mas eu preciso pregar a palavra do jeito que a palavra está escrita. Não dá para mudar ela para ficar agradável, palatável para você. Eu não quero que você venha aqui e você saia contente comigo, porque eu preguei uma palavra abençoada. Eu quero que você saia triste com você. E que você venha dizer, eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso permitir que o Senhor me transforme. Amém? Repito, eu não quero que você saia daqui contente comigo, não. Aqui tem um Nelson hoje no culto, e por muitas vezes ele saiu com raiva de mim, porque a palavra batia nele. Mas hoje ele está convertido. Hoje ele é uma bênção nessa igreja, amém? Eu fico feliz quando alguém sai chateado da igreja, porque eu sei que é Deus que fez, não foi eu. Não tenho poder para entristecer nem para alegrar ninguém. Com os olhos fechados, por favor. Pretão, fecha os olhos aí, negão.
Lázaro escutou a voz de Jesus, 4 dias podre, em decomposição, todo necrosado. Ele escutou a voz de Jesus. Se Jesus desse um grito aqui nessa igreja hoje, será que você escutaria a voz dele? Porque às vezes, amado, nós estamos vindo à igreja, é bom você vir à igreja, mas nós não estamos permitindo que Deus fale ao nosso coração. E quando Deus fala, a gente não toma posição diante dele. Pastor, eu tenho medo de entregar minha vida para Jesus e não conseguir vencer. É o diabo que faz isso na tua vida, porque você não vai vencer, Jesus que venceu por você. Eu gostaria de orar pela tua vida. Todo mundo com o olho fechado, por favor. Se você tem dúvida de salvação, e você quer sair dessa igreja hoje com convicção, que se Jesus vier hoje, você sobe com Ele. Eu gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Não precisa vir aqui na frente não. Onde você está, fique em pé que eu vou orar por você. Você vai sair daqui nessa noite com convicção. Eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sei que se Jesus vier, eu vou estar com o meu Senhor, amém? Você quer isso para a tua vida? Fique em pé, por gentileza. Eu vou orar por você. A pessoa que está nas redes sociais também. Eu gostaria que você ficasse em pé na tua casa, onde você estiver. Deus vai trazer convicção de salvação, amado. Tem mais alguém para ficar em pé diante de Deus? Amém, glória a Deus pela tua vida. Precisa ter coragem até para ser salvo, amado. É melhor fingir que está tudo bem e ir embora para casa, sem a convicção de salvação. Você quer ser honesto com você hoje e com Deus? Fique em pé se você não tem aquela convicção. Pastor, eu queria tanto uma convicção, pastor, eu não consigo ter. Mais alguém, querido? Glória a Deus pela vida de pessoas que estão se levantando. Eu respeito pessoas que se expõem diante de Deus, amado, porque tem que ter coragem para fazer isso. É mais fácil assim, poxa vida, o que vão pensar de mim? Eu estou na igreja há 1 ano. Tem gente que está há 30 anos na igreja, vai morrer, vai para o inferno, porque nunca teve uma convicção em salvação. Mas alguém, amado, para se expor diante de Deus, Jesus te ama. Jesus nunca vai permitir que um dos seus vá para o inferno, se você crer nele todo o teu coração. Você que está em pé, você vai orar comigo, tanto aqui como nas redes sociais. Eu quero dizer para você já de antemão, a Bíblia diz que há alegria no céu quando alguém faz o que você está fazendo. Você pode crer que está tendo alegria no céu, porque você não tinha convicção, você vai ter a partir de hoje. Pastor, e esse vício do inferno, isso que me amar, Deus vai romper as cadeias disso na tua vida. Se alguém interessado que você sirva a Ele, é Jesus de Nazaré. Creia nisso. E a partir de hoje, que você receber essa oração, você nunca mais vai vir aqui na frente para receber Jesus. Você pode vir para resolver qualquer outra situação na sua vida, menos para a salvação, amém? Diga assim comigo, você que está em pé. Você que está em pé e que não levantou, você por favor não ora, você está proibido de orar dentro dessa igreja. Por orgulho você não se levantou, então não ora não. Em nome de Jesus, volta com a sua dúvida para casa. Não tem humildade para se expor diante de Deus, então não ora. Por favor, vou pedir por favor. Diga assim, você que está em pé, aqui ou nas redes sociais. Diga assim, Senhor Deus, no nome de Jesus, eu acredito em Jesus como o Senhor e Salvador. Senhor Deus, eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador de minha vida. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. E eu recebo salvação. Eu recebo o teu sacrifício na cruz. O Senhor morreu por mim, mas eu vou viver por ti nessa terra. Senhor Deus, me ajuda, me liberta e escreva o meu nome no livro da vida. Eu decido, como filho salvo em Jesus, perdoar todas as pessoas que me feriram, me machucaram. Eu as perdoo, eu as libero. E eu te peço, Senhor Deus, me dê salvação e convicção de salvação. A partir de hoje, eu não tenho mais dúvida. Eu sou salvo em Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus. Você pode ficar em pé, você que está sentado também. Nós vamos orar encerrando o culto. Glória a Deus. Quero chamar o presbítero Douglas para orar aqui, encerrando o culto. Aliás,
Ele vai encerrar o culto, queridos. Você vai ver que a tua vida vai mudar a partir de hoje. Você não é mais criatura, você é filho, amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua unção de salvação que esteve neste lugar. Por isso nós te pedimos, Pai, dá-nos um resto de semana abençoados, guardados por Ti, no nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra diz que mal nenhum nos sucederá, que praga nenhuma vai chegar à nossa casa. Por isso eu declaro, Senhor Deus, guardando a entrada e a saída de cada pessoa, aonde ela estiver, que o Senhor esteja conosco, nos dando uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, está encerrado.